Jacques Lacan, Teoria do Sujeito. Breve análise de sua psicanálise. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, 1901 a 1981. Lacan elaborou uma teoria complexa, difícil, cuja justificativa voltara a Freud. No entanto, sistematizou a psicanálise no uso do estruturalismo e da linguística, tendo a filosofia como mediação. Do mesmo modo, a antropologia. Lacan, psiquiatra posterior a Freud, desenvolveu a teoria da metapsicologia clínica, pensador de incomparável grandeza. A morfologia lacaniana deve ser compreendida pela influência da filosofia estruturalista, sobretudo pela linguística de Saussure e a antropologia de Lévi-Strauss, dois grandes pensadores. Lacan é muito culto, escreveu de forma quase incompreensível, usou da linguagem alusiva, mundo de significações metafóricas. Pode-se dizer cheio de pedantismo, enfoque de análise complexa, trabalhou na perspectiva da filosofia e da psicanálise, fazendo uso da antropologia e da linguística, com efeito, sempre preocupado com a totalidade do movimento psicanalítico dialético. Importante entender o que o psicanalista com formação apenas em medicina e psiquiatria tem dificuldades em entender a literatura desenvolvida por Lacan. A linguagem empregada por ele desenvolve obstáculos para epistemologizar questões psiquiátricas. Os seus seguidores, em geral, são filósofos, não com formação médica, motivo pelo qual sua linguagem é mais bem entendida. Em comparação a Freud, que utilizou recursos da biologia evolucionista, como os neurônios e a teoria da evolução de Darwin. Desse modo, contrariamente, Lacan, a filosofia linguística e o estruturalismo antropológico, recorreu a Hegel como método de análise na utilização da dialética tríade a respeito do desejo e do olhar. Descreveu o sujeito cognitivo, determinado na estrutura mimética de um cérebro sintético, ideologicamente formulado, na relação com o inconsciente e o consciente. O inconsciente lacaniano existe em função da linguagem, convenção da significação dos valores morais, comportamentos impostos aos mecanismos da fala,
e da estrutura complexa da memória. O sujeito, como relação mútua, move-se em direção ao objeto, obedecendo à organização da estrutura imposta, tanto ao mundo consciente como à inconsciência, frutos da antropologia humana, influência sofrida por Strauss. Em sua reformulação da psicanálise, introduz a linguística como elemento indispensável ao entendimento do sujeito psiquiátrico, determinando as estruturas mentais. A metapsicologia, no entendimento dos diversos problemas psicológicos. A análise compreende-se pela lógica do cérebro, a estruturação dos valores intelectivos. Nesse sentido, sua psicanálise não é um retorno categórico a Freud, portanto, original. Até entende-se o espírito freudiano, entretanto, não a lexicologia clássica de Freud. Não é possível compreender o comportamento humano distante das estruturações da memória sapiens. Do mesmo modo, a destruição dos problemas psicológicos e a reconstrução do comportamento simbólico em direção ao vigor da saúde mental. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.